São 14 horas mais 30 minutos e como nós já havíamos anunciado na abertura do nosso programa, a participação conosco da magistrada, doutora Patrícia Santana. Doutora Patrícia, ela é juíza e é diretora de Cidadania e Direitos Humanos da ANAMATRA. A ANAMATRA é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Conosco, ela vai conversar sobre a cartilha Combata o Assédio Eleitoral, valorize o seu voto livre e secreto. Meritíssima, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Justiça na Tarde, da Rádio Justiça. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e muito boa tarde para a senhora, doutora Patrícia. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre um assunto tão importante que envolve o assédio, que é o assédio eleitoral, e estamos nas vésperas das eleições, né? Exatamente, né, doutora Patrícia? Domingo já, portanto, vai desencadear todo o processo eleitoral no país, menos aqui para a nossa capital federal, e é bem oportuno a gente, então, abordar esse assunto da cartilha, né, que já foi lançada, mas é sempre muito bom trazer mais detalhes. Só para a gente iniciar, com que objetivo justamente se criou a cartilha Combata o Assédio Eleitoral? Valorize o seu voto livre e secreto, meritíssima. Em 2018, foram registrados pelo Ministério Público do Trabalho 218 denúncias envolvendo o assédio eleitoral. E essas denúncias passaram para 2.743 em 2022, ou seja, houve um aumento assim... Pois não, doutora? Perdemos aqui a comunicação com a nossa convidada, a doutora Patrícia. Ela já ia nos citar aqui o percentual, né, de 218 denúncias e na última eleição para 2.243 denúncias. Realmente aí bem expressivo o percentual, né, de denúncias. E ela estava justamente no seu raciocínio, nos trazendo mais detalhes a respeito desse assunto, já que nós perguntamos sobre o objetivo, né, de preparar, portanto, essa cartilha para o eleitor. A senhora falou, doutora Patrícia, quando foi perguntado sobre o objetivo do lançamento da cartilha, a senhora falou no percentual, né, de aumento de denúncias feitas na última eleição em relação à eleição anterior, meritíssima? Isso. Em 2018, foram 218 casos. Esses números passaram 2.743 em 2022. Ou seja, é um aumento significativo que acendeu um alerta, um alarme muito importante. E todos nós passamos a debater, a discutir a questão do assédio eleitoral. E a ANAMATRA, tendo como uma de suas missões estatutárias e vendo que as cartilhas são esse eficiente meio de comunicação, resolveu elaborar uma cartilha tratando do combate ao assédio eleitoral nas proximidades com as eleições, com o fim de informar os trabalhadores, as trabalhadoras, a população em geral, acerca do assédio eleitoral no ambiente de trabalho. De que forma esses assédios eles chegam até o trabalhador em seu local de trabalho, meritíssima? O assédio eleitoral no ambiente de trabalho é toda e qualquer forma de direcionar o voto do trabalhador e da trabalhadora, fazendo ele votar em determinada pessoa ou fazendo ele deixar de votar em determinada pessoa. Seria basicamente oferecer vantagens em pecúnia, prêmios, gratificações, aumentos salariais para votar em determinada pessoa ou deixar de votar em determinado candidato ou candidata, ou ainda fazer ameaças quanto a perder o emprego, fazer ameaças quanto à redução do salário, redução de comissões, prêmios, outras vantagens. Ainda assédio eleitoral obrigar o trabalhador, a trabalhadora a usar camiseta
colocar adesivo nos carros, participar de carreatas ou de passeatas ou de comícios, sem que isso importe a vontade deles. Esses são alguns exemplos de assédio eleitoral. E é também um exemplo importante de assédio eleitoral que ocorre na data da eleição, é fazer com que, dando ao trabalhador, à trabalhadora, um trabalho extra ou um trabalho em horário incompatível com o horário de votação, impedindo que eles se dirijam à zona eleitoral para votar. Entendo. Quer dizer, caracteriza também assédio eleitoral no ambiente de trabalho, quando o superior chega até o empregado: olha, se o fulano de tal ou a fulana de tal não vencer nas urnas, a empresa vai ter que fechar. Então, veja o que vocês vão fazer, né? Pensem bem no seu emprego. Isso é uma forma direta ou indireta de assédio, doutora Patrícia? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Fazer a ameaça de que eles podem chegar a perder o emprego, o trabalhador ou o trabalho em si, né? Porque não necessariamente é um empregado seletista, mas ele pode ser um trabalhador contratado de uma outra forma, mas fazer com que ele fique com medo de perder o seu posto de trabalho é uma forma de assédio eleitoral. Dizer, olha, se o candidato tal não ganhar a eleição, eu vou ser obrigado a fechar a empresa. Com todo respeito, isso acaba não acontecendo, porque a gente vive numa situação econômica nesse país em que, se um candidato ou outro vencer a eleição, na verdade, não faz grande diferença para a atividade econômica de uma empresa que já está estabelecida, né? Entendo. Agora, o empregado que vier a sofrer o assédio e denunciar, ele, se vier a sofrer represália, ele tem os seus direitos garantidos, doutora Patrícia? Ah, sem dúvida. Ele pode fazer a denúncia no Ministério Público do Trabalho, no Ministério do Trabalho e Emprego, no Tribunal Superior Eleitoral ou ainda no seu sindicato ou associação da sua categoria. Todos eles garantem o sigilo quando há uma denúncia, mas se de alguma forma o empregador, a empresa ficar sabendo quem fez a denúncia e fizer algum tipo de retaliação, ele tem seus direitos garantidos e também aí ele pode ter direito a uma indenização por dano moral em decorrência até dessa retaliação, além do assédio eleitoral. Entendo. E para a empresa, a lei, de alguma forma, também alcança quem pratica esse tipo de ato, doutora Patrícia? Sim, a gente tem que lembrar que o assédio eleitoral, em sentido amplo, não só no ambiente de trabalho, mas o assédio eleitoral de uma forma ampla, ele é crime previsto no Código Eleitoral. A gente faz referência aqui aos artigos 299 e 301 do Código Eleitoral. Além disso, especificamente no processo do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, inicialmente contra uma empresa que está sendo denunciada, vai tentar firmar um termo de ajuste de conduta para que aquela empresa se comprometa a não mais praticar nenhum ato que seja de assédio eleitoral. Além disso, ele está sujeito ao pagamento de uma multa e a indenização por dano moral coletivo. E se o empregado ajuizar a ação trabalhista individual, ele pode pedir um dano moral individual para ele. Entendo. Existe situação que é do conhecimento da Justiça Eleitoral ou que de alguma forma está na cartilha para chamar a atenção
atenção, o tipo da pessoa o empregador que exige do empregado o seu título de eleitor para saber qual é a sessão que a pessoa vai votar, para depois conferir, para saber se cai algum voto naquela sessão onde a empresa, de alguma forma, tentou convencer, através do assédio, né, o empregado ou a empregada a votar em A ou então em B. Quer dizer, se solicitar, portanto, a entrega deste documento nas vésperas ou um momento que antecede, portanto, o pleito eleitoral. E quer dizer, a empresa está agindo dentro, portanto, da legalidade ou não estaria, Meritíssima? Não estaria, porque não interfere no contrato de trabalho em quem o trabalhador, a trabalhadora vai votar ou deixar de votar. Não tem nenhuma interferência. E o voto é livre, direto e secreto. A liberdade de convicção política e ideológica é assegurada pela Constituição. Então, se o empregador quer saber qual é a zona eleitoral, a sessão do empregado, com o intuito de verificar se há algum voto em determinado candidato ou verificar o percentual de voto em determinado candidato, isso configura também assédio eleitoral. E antes mesmo das eleições, pode ser considerado assédio eleitoral, é considerado assédio eleitoral aquele ato do empregador que exige que o empregado mude a sua zona eleitoral, mude o município em que vota para que ele vá votar em determinado candidato. A gente não pode esquecer que nesse país, durante muitos anos, no período colonial, a gente tratou do voto de cabresto. E o assédio eleitoral no ambiente de trabalho nada mais é do que uma imposição que direciona ao coronelismo e ao voto de cabresto. Agora, doutora Patrícia, nós estamos vivendo numa era digital. Ou seja, essa prática, né, do assédio eleitoral que vem sendo sempre, portanto, combatido. O seu combate atual por conta justamente do mundo digital, né, redes sociais, internet, enfim. Fica mais fácil, fica mais difícil de combater esse tipo de assédio pela instituição competente, no caso, portanto, as autoridades competentes, doutora Patrícia. Em uma certa medida fica mais fácil, porque hoje em dia todo mundo tem um celular, todo mundo tem a possibilidade de fazer um vídeo com o seu celular, tirar foto com o seu celular, e aí ele tem uma capacidade maior de comprovar que está sendo vítima do assédio eleitoral. E, em uma outra medida, as urnas eletrônicas que garantem o sigilo da votação são um meio que resguarda o trabalhador de ter o voto dele secreto. Entendo. Agora, o eleitor ou a eleitora que quer também ter, portanto, acesso a essa cartilha, né? A cartilha combata o assédio eleitoral, valorize o seu voto livre e secreto. Como fazê-lo, Meritíssima? A Anamatra tem um site, que é anamatra.org.br. Você acessa ali o site da Anamatra, vai em publicações e a cartilha está lá publicada. Também nós temos o Instagram, @AnamatraOficial. A cartilha também tem uma referência ao site e ao local onde ela pode ser encontrada. Ela facilmente pode ser encontrada no site da Anamatra e tem como baixá-la em PDF. Vamos colocar o empregado e a empregada, até mesmo a empresa, né? De repente ela não quer errar, né? Ela pode buscar também, né, doutora Patrícia? A informação, a gente sempre parte do princípio de que a informação seria para o trabalhador, para a trabalhadora, mas certamente é dirigido àquelas empresas que têm por intenção sempre agir de uma forma correta, garantindo a liberdade do empregado, da empregada, né? E ali também tem informações valiosas para toda a população em geral.
Perfeitamente. Bom, claro, e nós aqui querendo agradecer, e só para buscar com a senhora também, o conteúdo da cartilha é um conteúdo de fácil compreensão, de fácil entendimento, Meritíssima? Sim, nós fizemos essa cartilha justamente com esse objetivo. Ele tem um conteúdo de fácil conhecimento, ele não é de um conteúdo para conhecedores da área jurídica, ele fala sobre questões que se referem ao ambiente de trabalho,